Aqui, ó, em Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 em diante, que diz assim: os anjos e as últimas pragas. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e sua imagem, isto é, monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhe tinha dado. Cantava a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantava assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes as maravilhas e as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida vi que se abriu no céu um templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos, que tinham 7 pragas, saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinha faixas de ouro em volta do peito. Então, dos 4 seres vivos, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio de fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem o fim, as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Então, aqui fala sobre as 7 pragas, né? E nos dias de hoje não são diferentes sobre... Aqui, ó, os anjos e as suas últimas pragas. E nesses dias de hoje não é diferente. Deus, ele tá vendo que tem muita gente que não tá firme na presença dele, ou talvez muitos até já falaram, muitos pregadores, muitos vasos de Deus já falaram, entregaram coisas para várias pessoas, só que as pessoas às vezes não dão ouvido, ou elas não querem saber, ou não acreditam. Mas aí Deus é que nem aqui, Deus às vezes acaba derramando a sua ira para ver se as igrejas acordam, que nem essas pragas aí que estão vindo, que é o coronavírus mesmo, que a gente liga a TV e já vê essas coisas falando. Isso é uma praga que não tinha, é um vírus, uma coisa que não tinha, e agora tá tendo. E isso é o fim dos tempos, é tantas coisas mesmo aqui na minha cidade mesmo de Morredondo, pegou fogo esse dia aqui tem um matinho aqui na frente de casa ali, do outro lado da estrada, pegou até fogo também, não sei se alguém colocou ou não, mas em base se alguém colocou ou não colocou, aqui também tem muita seca, então até se alguém que é fumante larga um cigarro assim, aqui como tá muito seco e não chove, choveu ontem, mas veio pouca chuva e mesmo assim é capaz de pegar fogo. Então, assim, aqui na nossa cidade mesmo, que é uma cidade pequenininha, Morredondo, e não só nós, tantos outros lugares também, muitos lugares não aconteciam essas coisas de ter seca, de não ter água, tanto que estão trazendo água de longe para cá, na nossa cidade, e também outros lugares, lá em São Lourenço mesmo também, secou lá as fontes das águas, e eles são obrigados a trazer água de outros lugares também, para abastecer lá, para a população não ficar sem água. E essa seca mesmo, horrível, naquele mesmo dia que pegou fogo aqui, pegou fogo também em Canguçu, Pelotas também, não sei. É porque é muita seca, e é coisa que não tinha antes aqui, ainda mais cidade pequena, nessas outras cidades. Então é o fim dos tempos que se aproxima, é Deus que está voltando, que fala que no fim dos tempos vai ter tantas coisas, e é fogo, e é terremotos, e coisas assim, e também fala que vai ter muitas pragas também nos últimos tempos. E aí uma coisa que não tinha, que é o coronavírus, e agora tá tendo, tá matando tanta gente, até aqui perto da nossa cidade, em Pelotas, diz que tem gente assim, já com suspeito de coronavírus e tudo. Então, mas assim também a gente tem que pensar assim que, graças a Deus, nós não precisamos ter medo, por causa que Deus está conosco, Ele está nos guardando. Nenhum mal vai chegar à nossa tenda, porque Deus está guardando a gente. Então a gente tem que descansar no seu coração, mas isso é para alertar também aqueles que ainda não são salvos, que ainda não são crentes, que ainda não servem Jesus, que Deus está voltando. Ele quer chamar a atenção de muita gente para o povo acordar, e muita gente ainda continua dormindo, mas Ele está dizendo: acorda, povo, acorda, igreja, porque Ele está às portas para vir. E vai ser muito triste para quem ficar aqui. Não vale a pena servir a Jesus e ficar fiel a Jesus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós.
Ele tem um céu lindo, ele tem uma coroa brilhante para nós lá no céu, para quem é fiel, e tem o nome escrito no livro da vida, para quem é santo. E como eu falei aqui uma vez também no vídeo, a gente tem que ser semelhante a ele. Deus era santo, a gente tem que ser semelhante a ele, tem que tentar ser santo que nem ele. Então, assim, a gente tem que se agarrar mais com Deus, porque isso aqui ainda é pouco do que vai vir cada vez pior, vai chegando cada vez mais perto da vinda de Deus, e cada vez vai ser pior, vai ter muitas outras coisas piores, ainda isso é só o começo. Isso é só o começo do fim dos tempos, tem muita coisa ainda horrível. Imagina para quem ficar aqui então, Deus livre, é bom nem pensar. Então vale a pena servir Jesus. Você que ainda não é crente, procura uma igreja de doutrina e conhece Jesus, que depois que você conhecer Jesus, você não vai querer largar mais ele, porque ele é maravilhoso. Ele é que nos guarda, ele é fiel, ele que é o médico dos médicos, ele é quem salva, ele é nosso protetor. E com ele a gente está seguro, com ele a gente está... Bah, é bom demais. Então nós temos que ver cada vez mais firme com ele, mais se agarrar com ele, para quando ele voltar, nós estiver firme na presença dele, tá fiel, ele poder buscar a sua igreja, buscar cada um de nós pertencer e viver no corpo de glória lá em cima com Deus. Amém? Então vamos ler também aqui também, ó, Pedro, que fala assim, ó, Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz assim, uma vida santa. É tipo o que eu estava falando aqui, visto? Então vamos ver o que Deus quer falar conosco, amém? Diz assim, uma vida santa. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e põem toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que você tinha quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, seja santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamem de Pai, e Ele que julga com a igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenha respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-lo da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Este preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefícios de vocês. Por meio de vocês crerem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu a glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, é agora que tem que ter um amor sincero pelos irmãos da fé. Amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela vida eterna, a palavra de Deus, nasceram de um novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Então aqui fala bem claramente uma vida santa. É que nem aqui eu estava falando a recém para vocês que nós temos que ser semelhante a Deus. Aqui fala bem explicado, como eu falei para vocês, ó, seja santos porque eu sou santo, ó. Então aqui fala tudo sobre isso, que a gente tem que ser santo, e é verdade. Não foi em vão que Deus morreu na cruz por cada um de nós, ele derramou seu sangue, e isso não tem preço. O que nós temos mesmo é viver fiel a ele, porque ele derramou o sangue dele por cada um de nós para perdoar nossos pecados. Ele derramou o sangue dele. Então, vale a pena de viver uma vida fiel a Deus, porque imagina, ele fez isso aí e a gente ainda não servir a ele, ou fazer coisas que não agradam a ele, ou né, fazer coisas que vai agradar o inimigo. Então, assim, olha, não vale a pena mesmo. A gente tem que viver uma vida santa, tem que ser semelhante a Deus, viver uma vida santa, ter respeito a ele, né? A gente tem que se prostrar a ele cada vez mais,
e viver uma vida santa com ele. Imagina derramar, ele morreu por cada um de nós e graças a Deus ele ressuscitou e está às portas por vir também. Não tem, ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele disse que ele morreu, ressuscitou e também falou que vai voltar. E a vinda dele está muito perto. Então, ele não fez nada, isso não fez nada em vão. A gente deve servir ele mesmo, de todo o nosso coração e fiel a ele, porque ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós, para perdoar nossos pecados. Então, a partir de nós temos que viver uma santa vida dele, com a vida dele. Viver uma vida santa para ele, para Jesus. Ó, aqui também fala sobre Pedro, continuando, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles o acusam de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvam a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para os que ignoram os tolos. Não tenha nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitam todas as pessoas. Amem seus irmãos da fé. Temem a Deus e respeitam o imperador. Então aqui também fala, ó, sobre que nós temos que ver uma vida assim fiel, nós temos que ver comunhão com os irmãos também. Como fala aqui, a gente não tem que deixar a carne da gente levar a gente para fazer coisas erradas. A gente tem que viver uma vida cada vez mais santa, Jesus, porque a vida dele está tão próxima. E Jesus, ele quer o melhor pra gente. Ele se entristece muito com aquelas pessoas que fazem coisa errada. Às vezes tem muita pessoa que estão na igreja, estão fazendo coisa errada. E ele se entristece demais, o coração. Enquanto você está fazendo coisa errada e Deus está chorando e está pedindo para que tomara que esse meu filho volte para minha casa. Ele não fique assim. Porque a minha vida está muito próxima. E eu quero que cada vez mais pessoas fiquem firmes na minha presença para que venham morar comigo depois no céu. E Deus está falando assim, enquanto você está aí ainda, talvez até desviado, ou você que ainda não conhece Jesus, procure uma igreja, conheça Jesus. E você que aí é desviado, volte para Jesus, porque Jesus está chamando você, chamando pelo seu nome. Venha para minha presença de novo. Eu só tenho o melhor para você. Venha que eu vou te guardar de todas essas coisas maus que estão para acontecer. E quando eu vim buscar a minha igreja, você vai comigo, vai subir para a glória, que é a melhor casa da gente é a casa do Senhor, é no céu onde nós vamos morar. Que lá não vai ter dor, não vai ter praga nenhuma, não vai ter ladrão. Lá só vai ter amor, lá só vai ter paz, lá vai ter uma mesa farturada para cada um de nós. Lá nós vamos se encher da glória de Deus, nós vamos estar alimentados espiritualmente por Deus. Então lá a gente vai andar por ruas de ouro. Então, assim, olha, é bênção de Deus, só Deus sabe. É a melhor coisa desse mundo. Nada se compara com a presença de Deus, nada se compara a nós receber depois uma coroa linda, com brilhantes para cada um de nós depois, e ter nosso nome escrito no livro da vida. Nada se compara a isso, nada. Mas então é isso, gente. Eu vou deixar essa palavra aqui, porque eu já tô meio extensa até. Deu 18 minutos ali e 21. Mas é isso aí, então. Que Deus vai falar com cada um de vocês através dessa palavra. E você que não é inscrito no meu canal, deixe seu like. Ative o sininho de notificações. Inscreve aqui no meu canal, que é o mais importante. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, amém? Para fazer mais parte dessa nossa família. Que Deus vai falar com mais pessoas. E você também que poder compartilhar meu canal com outras pessoas,
para que ele venha alcançar mais vidas, salvar mais vidas, que Deus vai falar com mais pessoas. Então, que você poder fazer isso está me ajudando, eu agradeço de coração, amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e fique na paz.